limitações, que Teu Espírito triunfa, Pai, sobre a nossa carne, sobre o nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém. Irmãos, Mateus capítulo 7. Agora, seguindo aí, nós paramos na última exposição de Mateus, Sermão do Monte. Vamos fazer a leitura do verso 7 ao verso 11, mas nosso foco aqui hoje será nos versículos 9 a 11, porque o 7 e 8 nós já expomos, tá bom? Então vamos fazer a leitura toda para a gente entender. Da última vez eu informaram que eu falei que ia fazer a leitura toda, mas só li os dois, mas agora a gente vai ver os versos 7 a 11. Diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que pedirem. Então, como nós falamos aqui, na última exposição do verso 7 e 8, nós vimos que o Senhor estabelece aqui o princípio que envolve a oração. E nós estamos falando aqui do princípio que envolve a oração dos filhos de Deus, dentro dessa percepção que ele já está ensinando em todo o seu Sermão do Monte. É muito difícil a gente pegar esse texto aqui fora do seu contexto, tá? E falar, de forma solta. Então nós precisamos levar em consideração tudo aquilo que o Senhor já esteve ensinando aos seus discípulos. E quando ele chega aqui no verso 7, ele vai dizer exatamente isso: olha, pedi, buscai, batei, e vocês receberão, vocês encontrarão, a porta será aberta. No verso 8, ele traz as garantias disso quanto aos filhos de Deus, não é? E nós vimos também que esse é um ponto fundamental em nossa vida como cristãos. E isso segue aqui, tá? Isso, a gente não pode olhar para essa exposição como dividida. É uma exposição, é um assunto que ele está desenvolvendo aqui com os seus discípulos, tá? Então, nós percebemos que isso é algo extremamente fundamental, porque sempre que nós olhamos para esse contexto do Sermão do Monte, nós vamos perceber que o Senhor está colocando os seus discípulos diante de um alto padrão de vida, de justiça, que é o padrão do reino dos céus. Nós vamos perceber claramente isso. E nós desenvolvemos alguma coisa dessa natureza na última exposição, mas isso é importante aqui, que usemos como esse link aqui, como essa linha contínua que segue aqui, tá? E esse padrão que nos é colocado aqui como algo elevadíssimo, não pode ser vivido de outra forma, senão pela dependência da graça, da misericórdia concedida por Deus, quando convictos daquela realidade. Eu vou relembrar algumas aqui, tá? Para não ficar vago. Quando o Senhor começa a nos ensinar ali no Sermão do Monte, mostrando aquela realidade contracultural, aquela realidade do reino de Deus que é contracultural, mostrando, olha, se alguém lhe pedir para ir uma milha, induz, se alguém lhe der um tapa na sua face, vira outra. Ame o vosso inimigo,
princípios que estão envolvidos ali, né, dentro do Sermão do Monte. Quando nós olhamos com sinceridade a realidade do nosso coração, nós vamos ver que esses padrões esse padrão é algo elevadíssimo, exigido de nós, né, do povo de Deus. Isso não pode ser vivido de forma alguma na força da nossa carne, né, nas nossas condições. Então, por isso, sempre depois desses ensinos duros, difíceis, que mostram a nossa incapacidade, a nossa inaptidão, o Senhor traz esse ensino, Ele insere essa realidade da oração, ensinando e instruindo o seu povo a orar, a depender, a ir ao seu Pai Celestial e pedir: Senhor, dê-me graça para que eu viva a vida cristã, para que eu renegue a minha natureza, para que eu renegue isso, então viva. A ideia ali que fica bem clara, já é percebida na introdução, logo na entrada do Sermão do Monte, quando o Senhor vai dizer: bem-aventurados os humildes ou os pobres. E a ideia é exatamente essa: aqueles que, ao reconhecer a sua miséria, a miséria de que eles precisam, mas não podem adquirir, que eles necessitam, mas não têm como obter, eles vão fazer o quê? Pedir, buscar. Eles vão bater nessa porta, certos de que o Senhor lhes dará aquilo que eles pedem para a vida de piedade. Essa observação, irmãos, é de extrema importância, porque ela faz parte de um tema que permeia todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento. Em outras palavras, isso está aqui desenvolvido, né? Ninguém pode conquistar o seu lugarzinho no reino de Deus. Da mesma forma que ninguém é capaz, por si mesmo, de se aproximar do modo de vida retratado no Sermão do Monte. A ideia aqui é essa, e essa ideia ela é desenvolvida no Novo Testamento de forma ampla. Por isso o Senhor determinou que o meio pelo qual os seus filhos viveriam sua vontade em um mundo caído, com uma carne corrupta dentro deles e com Satanás os tentando, seria por meio de sua graça. Seria por meio dessa graça preparada para os seus filhos, em oração, comunhão e dependência do Pai Celestial. É absurdo nós tentarmos entender a realidade da vida cristã sem considerar a necessidade dessa dependência da graça de Deus e esse meio ordinário que o Senhor estabeleceu em oração. É pedir para que o Senhor nos dê aquilo que é necessário para viver o que Ele ordena. Para viver o que Ele ordena. Então veja como isso é interessante. A pessoa que fica entusiasmada com esses elevados padrões, esses elevados ideais do Sermão do Monte, deve aprender que nenhum progresso espiritual ocorre sem a graça de Deus. Às vezes, nós começamos ali o Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, vendo: bem-aventurados os pobres. Eu sou pobre sim, eu realmente entendo. Vamos olhando aquelas virtudes ali, os mansos, todas aquelas que o Senhor coloca ali, né? E isso parece que vai nos dando esse entusiasmo, né? Olha, nós como aquela ideia que a gente abordou no checklist aqui, né? Olha como eu sou um crente virtuoso. Mas a gente precisa saber que esse entusiasmo ele deve ser dosado, medido por essa régua, sabendo que nenhum progresso espiritual ocorre sem a graça de Deus. Senão, sabe o que teremos?
Sabe o que teremos? Uma reprodução daquilo que o Senhor reprova, que na verdade é aquela postura dos fariseus e dos escribas, que observa externamente todas essas questões que são louváveis, não é? Essas virtudes, mas que quando examinadas no seu interior, na sua entranha, nada há de verdade, nada há de verdade. Então esse entusiasmo ele precisa ser medido, sabendo que existe um ideal estabelecido, existe um padrão altíssimo, e que você e eu não podemos alcançá-los, vivê-los, sem que nos seja dado graça para isso. Eu estou dando ênfase nisso, nesses 2 sermões, para que a gente não corra o perigo de achar que nós estamos arrasando na vida cristã, estamos como merecedores de troféus, quando na verdade o Senhor está a ponto de nos chamar de hipócrita, como Ele chamou os fariseus. Então não podemos criar um euforismo, essa euforia quando vemos isso. Nós devemos olhar para o nosso coração e saber que nós somos pecadores e difícil coisa é viver diariamente esse padrão excelente do reino de Deus. Então por isso nós devemos pedir a Deus graça. E agora, nos versos 9 a 11, o Senhor Jesus ele avança em seu argumento. E como ele sempre faz, eu sempre tenho abordado isso, como ele sempre faz, aqui mais uma vez ele não nos deixa em suspense, ele não nos deixa com uma ideia abstrata do que ele está dizendo, mas ele nos conduz a um fundamento sólido, que é o fundamento que torna possível obedecê-lo, que é o caráter de Deus como nosso Pai. Existe aqui, irmãos, uma ilustração que ao mesmo tempo é simples, mas profunda e admirável, que é de um pai diante da necessidade do seu filho. Verso 9 e 10 dizem as seguintes palavras, observem e acompanhem comigo. O Senhor Jesus diz: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Veja, para a gente entender isso aqui. Anteriormente, nos é dito que devemos pedir, devemos buscar, bater convictos de que vamos receber. É isso que vem anteriormente. Então, nós falamos aqui que esse é um dever nosso como filhos desse reino, de pedir, bater e buscar certos que receberemos. Mas a pergunta agora que se levanta aqui é: como devemos nos aproximar de Deus para isso? Como devemos nos aproximar? E a resposta começa com esse trecho aí do verso 9, com uma forma de analogia, que é chamada aí na teologia, por alguns, de a fortiori, isto é uma forma de descrever uma razão lógica que parte de um caso menor ou de um caso mais simples para se chegar a uma conclusão maior ou uma conclusão mais significativa. Ou seja, o princípio é esse: com base nessa premissa de que se algo é verdade em um caso mínimo, em um caso mais simples ou fraco, muito mais verdade e significativo será em um caso mais forte ou maior. A premissa que está envolvida aí nesse princípio da vigilância, nessa metáfora, é basicamente isso. Então, essa analogia que ele usa aqui tem justamente esse fim de ensinar como devemos nos aproximar do Senhor, como o nosso Pai Celestial, o Espírito com que pedimos, batemos e buscamos, importa aqui.
Por isso ele usa esse padrão de metáfora aqui, para nos fazer entender essa realidade. Então o Senhor começa justamente por esse caso menor, mais simples, que é comum à nossa realidade. Ele colocando a ideia de um pai diante da necessidade do filho. Filho, o pai diz: pai, eu preciso de pão. E nessa analogia que o Senhor usa aqui, toca muito a nossa realidade. Porque nós, pais terrenos, limitados, manchados pelo pecado, diante da necessidade do nosso filho, nós sempre buscamos aquilo que é melhor para ele. Não é isso? Então o Senhor Jesus aqui está usando um padrão de verdade fundamental na realidade humana, que é o pai se importar com a necessidade dos seus filhos. E esse exemplo que ele dá ali, qual é o pai que o filho necessita? Ele pede um pão, ele lhe dará uma pedra, ou seja, aquilo que irá fazer mal a ele. Ou lhe pedindo peixe, lhe dará uma cobra, que irá trazer prejuízo ao seu filho. O ponto de Jesus aqui e perceba como isso está presente aqui, mesmo em nossa condição caída, irmãos, nós ainda carregamos a imagem de Deus, ainda que manchada, ainda que obscurecida pelo pecado, ela está lá. Essa imagem, ela se expressa nessa relação pai e filho, nessa relação paternal nossa para com os nossos filhos. Então, instintivamente, nós sabemos e desejamos dar coisas boas, ou boas dádivas aos nossos filhos. Esse é um desejo inato, instintivo no nosso coração. E a conclusão de Jesus para essa pergunta que ele lança aqui, já introduz aquela ideia do exemplo maior que ele queria chegar. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, aí entra essa palavrinha, esse termo aí, essa expressão, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. A expressão quanto mais, ela é extremamente significativa aqui, porque ela contrasta a realidade humana, que é pequena e imperfeita, com a realidade do infinito divino. Ou seja, se o amor humano, que é finito, manchado pelo pecado, ele se expressa com essa boa vontade, quanto mais o amor divino, que é infinito e perfeito e puro. Então, irmãos, eu não sei se vocês conseguem já perceber esse ponto que o Senhor Jesus aqui quer gravar no coração dos seus discípulos quanto à motivação, quanto ao espírito que eles devem ir ao Pai. Esses textos apontam e afirmam que a nossa motivação em pedir, sob a garantia de que receberemos, não está fundamentada em nossa oração meramente. Veja isso, porque isso é importante, mas no caráter de Deus como nosso Pai. No caráter de Deus como nosso Pai. E esse é um tema recorrente, meus irmãos, no Sermão do Monte, nos Evangelhos, todo o Novo Testamento. O caráter de Deus como nosso Pai deve nos motivar a oração, a comunhão com Ele, a busca por aquilo que precisamos para cumprir as nossas vocações aqui nesse mundo. Esse é um tema recorrente. Se você voltar alguns versos aí, na verdade no capítulo 6, nós vamos perceber exatamente essa preocupação recorrente do Senhor em incutir em seus discípulos essa perspectiva de Deus como Pai. Deus como nosso Pai amoroso, bondoso, que está pessoalmente preocupado conosco. Veja
verso 1, falando de guardar, de exercer justiça diante dos homens. Verso 6, ele vai dizer: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque, mais uma vez, porque Deus, aí veja o que vem, a percepção que Ele quer gravar em nossos corações. Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. E o que vem em seguida? O que vem nessa continuação, na continuidade aqui? A oração dominical. Verso 9, ele vai dizer: portanto, vós orareis assim. Como é que começa a oração dominical? Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Todos os pedidos, ou todo aquele protótipo, tudo aquilo que tange a realidade completa da nossa vida, começa com uma realidade simples que nós não podemos perder de vista: Pai nosso. Pai nosso. Esse é o coração da boa paternidade de Deus, e que o Senhor recorrentemente nos faz lembrar que ao orar, irmãos, nós não estamos falando com um tirano distante. E isso aqui é importante, principalmente no contexto que Jesus está pregando aqui, pelo panteão de deuses que existiam, onde se fazia oração, pedidos, ofertas a diversos deuses. Ele se dirige ao seu povo: vós, portanto, vocês quando orem assim: Pai. Reconheçam essa paternidade de Deus, porque ela significa muito. Porque ela significa muito na nossa vida. Ele é o nosso Pai amoroso, cuidadoso e presente. É isso que o Senhor Jesus quer nos ensinar aqui. Mas, irmãos, grande problema, e aqui nós olhamos para a nossa realidade, né? Grande problema está no fato de que temos perdido pelo mundanismo, através de todas essas realidades pagãs que nos cercam, temos perdido a percepção bíblica da beleza do nosso Pai Celestial. Temos perdido isso, temos perdido a percepção da grandeza de quem Ele é, e por isso, consequentemente, temos perdido a percepção bíblica do que significa pedir, do que significa bater, do que significa buscar o nosso Pai, naquele espírito que nós vimos na última exposição, como aquele homem de Provérbios 8:34, que se coloca naquela porta e debaixo daquela ombreira, e dia e noite ele aguarda. Temos perdido essa visão, essa percepção. É engraçado porque às vezes o que a gente ouve depois de expor esse sermão, como o sermão que a gente falou anteriormente, 7 e 8 ali,
Algumas pessoas chegam e olha, eu nunca tinha visto por essa perspectiva. Parecia que todas as vezes que eu ouvi aquilo, isso estava relacionado pura e simplesmente aos desejos do meu coração, que eu colocasse, que eu pedisse com fé, né? Como aquela história do... você coloca uma ficha e aperta os botões e a coisa acontece de acordo com o que você quer, com a sua vontade. E às vezes a gente ouve relatos ou recebe notícias de pessoas que estão há anos na fé, estão há anos na igreja, mas com essa percepção obscurecida da paternidade de Deus, do que significa pedir, bater e buscar a porta do nosso Pai. Porque o mundanismo, porque a realidade pagã, mesquinha, terrena desse mundo, o apresenta a Deus como um guru, ou como um Papai Noel, como um velhinho que tem um saco branco que está ali disposto a nos presentear com pura e simplesmente aquelas coisas banais da vida terrena. Mas eu quero lembrar os irmãos aqui que o Senhor já trabalhou duramente no seu sermão para lembrar os seus discípulos e firmá-los na visão do reino excelente de Deus, quando Ele ensina: olha, não busque as riquezas desse mundo, não olhe para essas coisas como o alvo da vossa vida antes. Tenha os seus olhos naquelas coisas que são eternas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele falou sobre isso largamente no capítulo 6, e agora ele está falando com relação a essa vida bem-aventurada dos seus filhos. Peçam a Deus. Peçam a Deus aquilo que vocês necessitam para agradá-lo. Mas o imediatismo do nosso tempo tem nos feito perder essa ideia da paternidade de Deus. E com isso tem nos levado a perder de vista também a realidade da oração. Que ela é um meio, meus irmãos. E entenda bem isso que eu vou dizer. Ela é um meio pelo qual o Senhor usa, pelo qual o Senhor nos humilha, nos coloca frontalmente diante das nossas incapacidades, misérias, e nos faz enxergar quem realmente somos, que somos pó, e que precisamos da sua graça, assim como o filho precisa do seu pai para lhe prover sustento. Eu acho genial, muito preciso o que John Flavel diz sobre essa realidade paternal que às vezes perdemos. Veja o que ele diz. Ele diz assim, preste bem atenção: considere a conduta usual de Deus com seus filhos. Durante um tempo ele esconde sua face e parece suspender sua misericórdia e a compaixão para com eles, conforme observamos na queixa de Davi. Ele cita normalmente, literalmente, o texto de Salmo 77. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre, jamais tornará a mostrar-nos o seu favor. Desapareceu para sempre o seu amor, acabou-se a sua promessa, esqueceu-se Deus de ser misericordioso, em sua ira refreou a sua compaixão. E aí ele diz, Freiburg continua, ele vai dizer assim: mas a intenção divina aqui é humilhar-nos mais, para fazermos bater com mais fervor
para que sejamos mais agradecidos pela misericórdia de Deus quando a encontramos, e mais cuidadosos em nos guardar do pecado, por meio do qual podemos mais uma vez perder essa garantia. Veja, irmãos, como às vezes o Senhor age na vida dos seus filhos, movendo as circunstâncias, as situações, para que nós então nos vejamos como de fato somos, e humilhados, nos dirigimos a Ele. Mas a ideia moderna de oração é que ela deveria funcionar como um amuleto ou como um botão, como num videogame que você vai ali, então comando frente, trás, C, e você executa aquele comando em Deus, no caso ali, o alvo da mentalidade, né, dessa mentalidade moderna acerca da oração, como aquela ideia de um atendente que está do outro lado do balcão, que você lança a sua necessidade, e se ele não te agrada, você vai procurar outro atendimento. A grande questão está exatamente nisso. A configuração desse mundo caído tem nos feito perder essa percepção de Deus como nosso Pai Celestial. O que então nos faz olhar para o Senhor com outros olhos, porque nós não vemos mais como Pai. Você já viu aquele desenho eu acho que é do Pica-Pau? Não sei se é do Pica-Pau. Eu sei que é quando ele vê ali o Pica-Pau, alguém vê ali o seu predador, você viu uma imagem de um filé, né? Andando assim, como se aquilo ali ele fosse realizar o seu desejo momentâneo, a sua ganância momentânea. A ideia moderna de oração tem nos feito perder essa percepção de Deus como nosso Pai. Isso é fatal. Isso é fatal. Porque isso nos faz olhar para Ele com outros olhos, às vezes com dúvida, com desconfiança e até mesmo com desprezo, porque às vezes não conseguimos arrancar dele aquilo que julgamos ser bom. Por isso, meus irmãos, após o Senhor nos mostrar os padrões elevados do seu reino, Ele nos ensina a pedir graça ao nosso Pai para viver esses padrões, para viver. J. Packer, ele, comentando, desenvolvendo em seu livro o Conhecimento de Deus, ele vai dizer algo crucial aqui no nosso sermão acerca dessa paternidade. Veja o que Packer diz. Ele diz assim: você resume todo o ensino do Novo Testamento em uma única frase, se falar dele como uma revelação da paternidade do Santo Criador. Da mesma forma, você resume toda a religião do Novo Testamento, se descrevê-la como sendo conhecimento de Deus como nosso Pai Santo. Se você quiser julgar se uma pessoa entendeu bem o cristianismo, descubra quanto ela valoriza a ideia de ser filho de Deus e de tê-lo como seu Pai. Se não for este o pensamento que existe, domina a sua adoração, as suas orações e toda a sua perspectiva sobre a vida, isso significa que ela realmente não entendeu muito bem o cristianismo, pois tudo que Cristo nos ensinou e tudo que faz o Novo Testamento ser algo novo, de fato, e mais excelente do que o Antigo, tudo que é distintamente cristão em oposição àquilo que era meramente judaico, resume-se no conhecimento da paternidade de Deus. Pai é o nome cristão para Deus. Se você
percepção de Deus como nosso Pai significa perder completamente a essência do cristianismo. Por quê? Já se perguntou? Porque a percepção da paternidade de Deus molda em nós o caráter de Cristo, do nosso irmão mais velho, que teve em sua vida um único objetivo. Qual? O de fazer a vontade do seu Pai e de agradá-lo. É por isso que você vê muitos cristãos, muitos crentes ou ditos crentes na igreja, decepcionados, tristes, encabrunhados, não crescem, não amadurecem, não evoluem na vida cristã, porque não entendem isso, perderam a ideia da paternidade de Deus, vivem uma ideia pagã, mundana acerca de Deus, oram errado, não sabem orar. Não recebem as dádivas, as bênçãos graciosas, porque pedem mal para esbanjar e gastar em seus prazeres carnais. Olha para a igreja brasileira. Preciso dizer mais alguma coisa? Deus é uma figura que elas não conhecem como deveria, por isso suas orações são fracas, vazias, destituídas de qualquer fundamento, perderam a realidade da paternidade de Deus. Você perde a alma do cristianismo. Você perde a alma do cristianismo. A vida de Jesus foi radicalmente teocêntrica. Ou seja, centrada no Pai. Ele não tinha uma agenda pessoal. Ele não tinha uma ambição própria, um plano B. Havia uma única força motriz que governava cada palavra, cada ato, cada milagre, cada ação do nosso Senhor Jesus. Qual? O amor e a submissão ao Pai. O amor e a submissão, o desejo de agradar, de fazer a vontade do Pai. Por isso você vai ver o Senhor Jesus orando em muitos momentos da sua vida. Por isso você vai ver o nosso Senhor Jesus orando, orando, orando. Por isso a sua oração no monte, a sua oração nesse momento mais difícil, de sofrimento, dor, de esmagamento, foi essa. Ele disse: Pai, todavia não seja como eu quero, mas que seja feita a tua vontade, que seja como tu queres. Como temos lá em Mateus 26, 39. Perceba, irmãos, perceba essa realidade, como isso é terrível. Desde o princípio, eu já abordei isso aqui, eu quero só pontuar para a gente caminhar para o fim. Desde o princípio do Éden, o grande propósito de Satanás, como inimigo dos propósitos de Deus, foi minar a ideia da paternidade de Deus dos homens, desde o Éden. Ou seja, pervertendo a forma como o homem pensa a respeito de Deus, como seu Pai, ele os levaria a um tipo de vida cada vez menos interessada na glória do Pai, na vontade do Pai, em agradá-lo. E veja como isso é
extremamente interessante, porque se você olhar cada aspecto daquilo que encontramos descrito lá nos primeiros capítulos de Gênesis, a criação do céu e da terra, a água, a luz, a ordem do dia e da noite, o dia de descanso, o suprimento para o homem e para os animais, o próprio homem e a mulher e a sua relação de domínio, de procriar, de desenvolver e subjugar a terra, todas essas coisas descrevem o cuidado paternal de Deus em prover tudo de melhor para que seus filhos pudessem se alegrar nele, glorificá-lo para sempre. Então, se você olhar com atenção o grande drama que envolve a queda, você verá justamente isso, a corrosão da percepção do homem na paternidade do Santo Criador. Foi isso que Satanás fez. Em Gênesis 3, abra rapidamente, Gênesis 3, 4 e 5. Foi esse o plano articuloso maligno. Veja, vou ler para a gente ganhar tempo. Gênesis 3, 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Perceba aqui rapidamente a mentira de Satanás no verso 4, é certo que não morrereis, ela é seguida pela falsa insinuação do verso 5, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, vocês serão como Deus. Ela é seguida por essa insinuação que faz com que o pai agora seja visto pelos seus filhos como alguém tirânico, suspeito de privá-los de um bem maior do que eles tinham direito. É como se Satanás estivesse falando ali, ó, ele poderia ter te criado como ele é, como Deus, mas veja que maldade, viu? Ó, ele te privou disso, porque você não pode comer ali. Se você comer, você vai ser que nem ele. Que maldade, né? Ele podia ter criado assim, que vamos dizer assim, ó, olha que pai ruim. Veja que maldade, que tirania. Lá essa percepção é perdida, lá essa realidade paternal é rompida. E perder essa percepção significa pensar como eles pensaram, que nós somos deuses e que então o Senhor precisa então realizar as nossas vontades e que a oração é um meio para isso. Isso é carnal, maligno. É exatamente aqui que a antiga mentira da serpente, sereis como Deus, se torna esse sistema operacional da nossa natureza carnal. Não deve ser assim, meus irmãos. Não deve ser assim. Não podemos olhar para esse ensino que temos aqui sob essa perspectiva mundana de oração, destituída da paternidade do nosso Santo Criador. Nós precisamos voltar a isso, nós precisamos voltar a esse ponto. A certeza que nós temos aqui, e que é endossada pela ideia da paternidade de Deus, diz respeito à nossa santificação. Há uma vida que em todos os aspectos está voltada para a glória do nosso grande Pai Celestial. Por isso ele diz: peçam e vocês receberão. Por isso ele diz: busquem e vocês receberão. É por isso que ele vai dizer: que pai que o filho pede pão, que pai que o filho pede santificação, mortificação, que pai que o filho pede: pai, livra-me da tentação, pai, livra-me desses pensamentos obscenos, dessas ideias mundanas. Que pai que negará? Nele nós temos o sim e o amém
garantidas, certas. Ele sabe dar boas dádivas aos seus filhos, e essas boas dádivas estão ligadas a isso, a vivermos as realidades benditas e elevadas desse reino celeste. E nós sabemos que somos filhos de Deus, pelo seu próprio Espírito que testifica em nosso espírito de que nascemos do alto para uma vida bendita de obediência aos seus decretos. Quero caminhar para o fim aqui, quero concluir mostrando essa realidade bendita, essa beleza do Evangelho apresentado aqui, e fazê-los perceber, meus irmãos, aquilo que às vezes não percebemos. Naturalmente, desde o Éden nós adquirimos essa outra paternidade. E o que o Senhor vai dizer em outros momentos das Escrituras: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos, como está lá em João 8:44. Essa é a nossa condição legada no Éden. Deus não é nosso Pai por natureza. Por natureza, todos nós éramos filhos da ira, todos malignos, inimigos de Deus. Essa é a realidade bendita. Ou melhor, o Evangelho agora aponta para essa realidade, nos mostrando e sendo enfatizado em diversos momentos pelo Senhor, nos lembrando: vocês agora têm um Pai Santo, um Pai Celestial, um Pai bom e justo. Essa é a magnífica beleza do Evangelho, que o Evangelho sempre está nos relembrando o fato de que temos transgredido contra Deus, que merecemos a ira e o castigo da parte de Deus, mas também que Ele mesmo providenciou contra o nosso pecado e a nossa culpa, enviando o seu Filho, a fim de que morresse na cruz do Calvário como nosso substituto, e então, confiados em Cristo, recebemos uma nova vida, uma nova natureza, e nos tornamos filhos de Deus e recebemos o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Meus irmãos, isso muda tudo. Isso muda tudo. A partir do instante que tivermos certeza desse fato, também teremos certeza de que Deus é o nosso Pai, e que Ele adota uma atitude específica para conosco, distinta de qualquer outro homem na terra. Isso significa que na qualidade de meu Pai, Ele está interessado em mim, e que Ele se preocupa comigo, e que Ele me conserva e nos conserva debaixo do seu olhar vigilante, que Ele tem um plano, um propósito que diz respeito à nossa pessoa, que Ele sempre deseja nos abençoar, nos ajudar para o nosso bem, para o bem da nossa alma. É por isso que o autor aos Hebreus converge todo esse ensino agora nas palavras que temos lá em Hebreus 4:16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Quem está sentado no trono da graça é o nosso Pai Celestial. E Ele nos diz, no
mesmo Espírito do Senhor Jesus está dizendo aqui: peçam e vocês receberão, batam, será aberto, busquem e receberão. Cheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nosso Pai, muito mais do que qualquer pai terreno, sabe o que é bom para cada um de nós. É certo que Ele nos dará essas dádivas para aperfeiçoar a nossa vida, a imagem do seu Filho. Eu quero concluir com uma palavra que o Pai Jones diz em seu comentário, encerrando também seu comentário desse trecho. Preste bastante atenção nesse comentário do Pai Jones. Que você descubra, por meio do exame das Escrituras, no que consistem essas boas coisas que podemos pedir ao nosso Pai, certos de que Ele nos dará. E então, que as peça do Pai Celeste. A questão que importa acima de qualquer outra, a melhor coisa para todos nós é conhecer a Deus. Citando o texto de João: o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, a quem enviastes. Se buscarmos essas realidades divinas, acima de tudo mais, se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então temos a garantia que nos foi dada pelo próprio Filho de Deus, que todas essas coisas nos serão acrescentadas. Deus haverá de conferi-las a nós com uma riqueza e uma abundância que nem podemos imaginar. Pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Faça isso na perspectiva de um filho, de que seu pai está interessado na sua santificação. Faça isso confiados no mérito de Cristo. Por isso, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter nos tirado dessa condição de filhos das trevas, filhos do diabo, e ter, por meio do sacrifício caro do teu Filho, ter nos comprado para esse reino de graça, de amor em Cristo Jesus. E como a tua palavra diz, a esses que creem, o Senhor nos dá o poder de serem chamados filhos de Deus. Dá-nos, Senhor, que vivamos debaixo dessa perspectiva paternal do Senhor, para que não desperdicemos as nossas vidas, pedindo mesquinharias que irão se queimar no fogo, que irão se perder, mas nos dá, ó Deus, visão e olhos para as coisas eternas, para que possamos pedir, sabendo que o Senhor nos atenderá para a tua glória. Fica com o teu povo.